Eles estavam pilotando, mas não sabiam que o avião estava caindo. Um dos aviões mais modernos do mundo caiu no meio do oceano por um erro que parece impossível. E o mais assustador é que tudo aconteceu na frente deles. 1 de junho de 2009. O voo Air France 447 decola do Rio de Janeiro com destino a Paris. A bordo, 228 pessoas. Um Airbus A330, considerado extremamente seguro. Tecnologia avançada. Sistemas automatizados. Praticamente impossível de falhar. O voo segue normal, cruzando o Atlântico. Mas no meio da noite, algo começa a mudar. O avião entra em uma zona de tempestade. E é aí que tudo começa a dar errado. Se você curte mistérios reais como esse, já deixa o like e se inscreve. Porque a partir daqui esse caso fica cada vez mais estranho. Os sensores de velocidade do avião começam a congelar. Isso acontece quando cristais de gelo bloqueiam os tubos que medem o fluxo de ar. Esses sensores são essenciais, porque dizem ao avião quão rápido ele está voando. E sem essa informação confiável, o sistema começa a falhar. De repente, o piloto automático desliga, sem uma explicação clara, sem dar tempo para a tripulação entender o que realmente está acontecendo. Agora, tudo depende dos pilotos. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar perigosa de verdade. Dentro da cabine, os dados começam a ficar completamente inconsistentes. Um instrumento indica uma velocidade, outro mostra algo totalmente diferente. Nada bate. É como tentar dirigir um carro sem saber sua velocidade, no meio de uma tempestade, à noite, sem enxergar a estrada. E foi aí que tudo mudou. Um dos pilotos, tentando reagir rápido, puxa o manche para cima. Talvez por instinto, talvez por confusão, talvez acreditando que o avião estava descendo. Mas esse movimento é exatamente o oposto do que deveria ser feito. Quando um avião perde informação de velocidade, subir pode ser extremamente perigoso. O avião começa a ganhar altitude, mas ao mesmo tempo, perde sustentação. O ar deixa de fluir corretamente pelas asas. E então acontece algo que muita gente nem sabe que existe. O avião entra em stall. Isso significa que ele para de voar, mesmo estando no ar, e começa a cair. Mas o mais assustador ainda não aconteceu. Mesmo com o alarme soando repetidamente, mesmo com avisos automáticos indicando o problema, os pilotos não interpretam corretamente o que está acontecendo, porque os dados continuam confusos. Nada faz sentido. Um piloto tenta subir, o outro tenta entender a situação, e o avião continua perdendo velocidade, cada vez mais. E quanto mais eles puxam o controle, pior a situação fica. É um ciclo invisível e fatal. O avião entra em uma queda quase vertical, mas com o nariz apontado para cima. Uma situação completamente contraintuitiva. E é exatamente por isso que eles não percebem o que está acontecendo. Por mais de 3 minutos, o avião despenca do céu, sem que a tripulação entenda completamente a gravidade da situação. Sem um pedido de socorro claro. Sem uma ação definitiva que pudesse salvar o voo. Então, chega o momento mais perturbador de todos. Nos últimos segundos, um dos pilotos pergunta: mas o que está acontecendo? Eles estavam lá, vendo tudo, mas sem conseguir entender. E segundos depois, o avião atinge o oceano. A explicação oficial aponta para erro humano. Mas isso está longe de ser simples. Os pilotos eram treinados, experientes, capazes de lidar com situações extremas. Então, por que erraram? A resposta pode estar no funcionamento do cérebro humano sob pressão. Quando enfrentamos uma situação inesperada, com informações confusas e pouco tempo para reagir, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, não pensamos com clareza. A gente reage. E muitas vezes, reage errado.
Os pilotos já estavam lidando com múltiplos alarmes, leituras inconsistentes, em uma situação que simplesmente não fazia sentido. E talvez tenham travado mentalmente. Mas outros especialistas defendem que tudo começou com uma falha técnica. Os sensores de velocidade, pequenos, mas críticos, simplesmente congelaram e passaram a enviar dados errados. Isso fez o piloto automático desligar. Mas o problema maior é que o sistema não explicou claramente o que estava acontecendo. Os aviões modernos são altamente automatizados. Eles fazem quase tudo sozinhos. Mas quando algo falha, o piloto precisa assumir controle total, imediatamente. E nesse caso, os pilotos foram jogados em uma situação extremamente complexa, sem informação confiável e sem tempo suficiente para interpretar. Ou seja, a tecnologia ajudou, até o momento em que falhou. Existe uma terceira explicação, ainda mais inquietante: o fator psicológico. Existe um fenômeno chamado desorientação espacial. Durante o voo, especialmente à noite, sem referências visuais, o cérebro pode interpretar tudo errado. Você pode sentir que está subindo, quando na verdade está caindo, ou que está estável, quando está perdendo altitude rapidamente. Agora imagine isso, somado a alarmes, pressão e confusão extrema. O cérebro entra em conflito, e quando isso acontece, até pilotos experientes podem cometer erros fatais. Eles passam a confiar no instinto, em vez dos instrumentos, e nesse caso, o instinto pode ter sido o maior inimigo. Então o que realmente aconteceu? Erro humano, falha tecnológica, ou o cérebro humano simplesmente não estava preparado para aquilo. Talvez tenha sido tudo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que torna esse caso tão assustador. Porque no fim, um avião moderno, cheio de tecnologia, caiu por algo que parece simples demais. E talvez o mais perturbador seja isso. Não foi falta de tecnologia, foi falta de compreensão. E se isso aconteceu ali, o que garante que não pode acontecer de novo? E você? O que acha que realmente aconteceu? Erro humano? Falha do sistema? Ou os dois? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, se inscreve no canal.